Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pega Essa Visão. Hoje estamos com mais um episódio, mais um momento onde Deus irá falar, tocar nossos corações. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Hoje, Deus, mais uma vez, tem preparado uma palavra vinda dos céus para os nossos corações. E falar em corações, hoje o tema vai direto ao seu coração. Intimidade. Como anda a sua intimidade com Deus? E para isso, tem uma pessoa muito especial que está aqui conosco hoje, o meu pastor, o nosso pastor, Pastor Gelson. Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado mesmo. Como é bom estar contigo aqui, em vossa casa, na presença de Deus e do Espírito Santo, né? Sabemos que é uma palavra que vai de encontro ao nosso coração. Você disse, o que você falou foi pura realidade. Falar sobre intimidade com Deus é falar sobre Deus dentro de nós, sermos íntimos com Ele. Me chamo Pastor Gelson, para quem não conhece, sou pastor no norte de Portugal, numa linda cidade do norte, e sou pastor do Ministério Internacional Plenitude, nesse caso, Felgueiras. Calma que o senhor vai falar mais sobre você. Vamos deixar de muita conversa e vamos conhecer e entender um pouco do que Deus quer comigo, com o pastor e com você. Que não é nada mais, nada menos que intimidade. Vem! E para que a gente possa entrar nesse tema tão profundo, nada melhor do que o nosso pastor, que eu creio que é uma das pessoas que mais necessita ter uma intimidade com Deus, para cuidar de pessoas, para cuidar de igreja. A sua intimidade tem que estar lá em cima, senão o senhor não suporta nem os seus problemas, não é como se diz? Verdade. Nem as suas dores, quanto mais as dores dos outros. As dos outros, O que é ter uma intimidade com Deus, o senhor no posto de pastor? Ter uma intimidade com Deus é ter um contato com Ele, né? Eu costumo dizer para os meus amigos, não se assuste se do nada você vê o meu carro parar num acostamento e eu levantar a voz em oração. É muito comum, já aconteceu de eu estar orando pelo caminho e Deus me tomar de uma forma tão especial, tão maravilhosa, que eu tive que encostar a viatura na beira do caminho e continuei ali orando e adorando a Deus. É muito importante, é uma responsabilidade, por assim dizer, né? Sim, Responsabilidade. Quando eu sou íntimo de uma pessoa, eu tenho uma responsabilidade com ela, né? Falando de intimidade, eu tenho uma responsabilidade para manter a minha intimidade com essa pessoa, né? Eu falei assim, o senhor tem uma responsabilidade maior, mas todos nós temos, não é? Todos nós temos, Todos nós temos que buscar ter intimidade com Deus. É um fator principal, né? A intimidade com Deus não tem a ver com religiosidade. Intimidade com Deus tem a ver com busca, tem a ver como uma necessidade, uma carência do homem, da criatura para com o Criador. E quanto mais íntimos de Deus nós estivermos, tudo vai fluir de maneira especial. A intimidade não nos leva até o céu, mas a intimidade traz o céu para a terra. Traz o céu para perto de nós. Isso faz um pouco de confusão, não é, pastor? A questão de religiosidade com intimidade. Com intimidade, é verdade. Qual a diferença para o senhor entre isso? Olha, o religioso, ele confunde as coisas, né? Para ter intimidade com Deus, eu tenho que... Qual é a base para ter uma intimidade com Deus? Buscar a Deus, observando a sua palavra, adorando a Deus, servindo a Deus. Eu costumo dizer que quem tem intimidade com Deus, recebemos a bênção apostólica no final do culto, mas o culto continua, porque eu tenho que buscar ser íntimos de Deus. A gente está no culto antes de chegar ao culto. Antes de chegar ao culto, você vai apresentar um culto a Deus, ao Senhor, mas você já está cultuando a Deus. Quando você abriu os olhos, você já disse, bom dia, Deus! Bom dia, Espírito Santo! Então você já é algo que
Quando você não faz, por um acaso, hoje eu não fiz, espera aí, deixa eu fazer. É algo que não é que incomoda, é algo que faz falta em você. Flui, é de dentro para fora, né? Não... Você traz aquilo como algo essencial em sua vida. Essencial. Para o senhor, existe diferença entre ouvir sobre Jesus e ouvir a Jesus? Ouvir sobre Deus e ouvir a Deus? Há uma grande diferença. Porque nós ouvimos falar de Deus, né? Ouvir falar de Deus, eu creio que todo cristão, ou mesmo não cristão, ouve falar de Deus, né? E até falamos de Deus. Agora, entre falar e o conhecer, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Porque o que é a intimidade? A intimidade é se aproximar mais. Intimidade é se relacionar. É ter um relacionamento. Porque o que vai fazer eu íntimo de uma pessoa? É me aproximando, é convivendo com ele. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, eu chamo o pastor Tiago. Eu encaro o Tiago como pastor na Bíblia. E o pastor Tiago, ele deixou escrito: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Então, é como se aqui estivesse você e aqui Deus. Você dá um passo, Deus dá um, ao ponto de você estarem juntos, íntimos. O próprio Cristo, o próprio Jesus, tinha pessoas íntimas. Ele falava para a multidão, falava para 12, mas de repente ele falava para 3. E havia momento que era só um que debruçava a cabeça, no caso João, né? Ficava ali bem pertinho dele. Então, o próprio Jesus tinha alguém que conseguiu alcançar uma intimidade que a multidão não tinha, que os 12 também não tinha. Mas havia Pedro, Tiago e João, eram íntimos, eram próximos, o qual o próprio Jesus chamava eles: vamos orar, entra comigo aqui. Entra comigo na casa de Jairo, vocês 3 são íntimos meus, vocês podem participar. Então a intimidade nos coloca na mesa com Deus. Traz para a próxima. Para a próxima. Quais hábitos a gente deve tomar para nos manter íntimos de Deus? Íntimos de Deus, né? O chegar a Deus, né? Então, o que me impede de me aproximar de Deus? O que me impede de eu ficar mais próximo de Deus? Temos que refletir em nós mesmos, nossas atitudes. As nossas atitudes, o nosso caráter. E não só falando no caráter, falar no caráter cristão vai me aproximar. Caráter eu tenho, você tem um caráter, um bom caráter. Mas isso não faz de você um íntimo de Deus. O que te vai fazer de você um íntimo de Deus é o caráter cristão. E como é que eu faço para me aproximar, para obter esse caráter? Posso citar aqui várias coisas. A primeira é observar a palavra de Deus. Está ligado à palavra. Está ligado à palavra de Deus. Meditar, ler, reler aquele capítulo, sublinhar. Opa, esse versículo falou comigo. Então, como estava falando para aquela mulher, para aquele homem, para aquele profeta, olha, está falando comigo. E quando nós temos uma intimidade com Deus, na busca da palavra, parece que os versículos saltam da palavra e fluem no nosso interior, que quando nós caímos em si, parece que, meu Deus, eu estou sentindo a tua presença. Porque o que é a Bíblia Sagrada? É o livro que você lê, é o único livro que você lê com a presença do autor. Você lê ele com o autor presente, porque Deus está presente ali. É um livro. Todos os outros livros têm um autor. Tem um autor, mas ele está em algum lugar. Você nem conhece, nem ele te conhece. Nada. Mas você viu ele na televisão. Nunca tinha pensado nisso. É o livro que você lê com a presença do autor. Você fala: Deus, Espírito Santo, eu vou ler sobre o Senhor. Eu vou ver verdades sobre ti, Senhor. Como é que eu faço para ter intimidade contigo? E o autor está presente, porque ele mora em nós. É forte. É bom demais. O Senhor falou que para a gente ter essa intimidade com Deus, precisamos estar em comunhão. Na Bíblia, oração. Mas e aqueles dias que a gente... Você já sabe o que eu vou perguntar. Aqueles dias que a gente acorda que não sente o desejo de orar, não sente o desejo de ler a Bíblia, passa o dia, não diz nem graças a Deus, não agradece de maneira nenhuma. Como reverter essa situação? Eu costumo dizer que como eu tenho hábitos, né? Eu tenho hábitos
e fazemos vários hábitos de manhã, né? Me levanto, me ponho de pé, visto a minha roupa ou não, ou vou fazer a minha higiene, depois penso no meu pequeno almoço. Eu tenho que ter um hábito santo de todos os dias. De todos os dias. Tem que trazer essa rotina como rotina. Tem um livro muito bom que é do Benny Hinn, que é Bom Dia, Espírito Santo. Eu já ouvi falar. Bom Dia, Espírito Santo. E ele é tão profundo que é um hábito tão saudável que quando nós abrimos os olhos de manhã, a primeira coisa que vem na nossa memória é Bom Dia, Espírito Santo. E eu já fiz isso por hábito e virou. E esse dia que você falou, que é um dia que parece que nós já levantamos com aquela coisa, meu Deus, será que vai dar certo? E já levantamos no automático e esquecemos do principal, que é falar, Pai, eu consagro a Ti esse dia. Bom dia, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui no meu... Ajuda-me. Eu não quero sair desse quarto sem apresentar, sem falar contigo. Que o íntimo ele fala, né? O íntimo ele conversa, o íntimo ele dialoga com Deus. Com Deus. O senhor acha que, o senhor falando nisso, o senhor acha que as tribulações da nossa vida, as preocupações, os desertos, isso tem o real motivo ao qual a gente acorda muitos dias sem querer buscar a Deus? Por se preocupar tanto com amanhã? Também. A ansiedade, né, é o excesso do futuro, né? Eu costumo dizer que a ansiedade faz nós sofrer por algo que de repente nem vai acontecer, né? E isso faz, sim, isso sufoca sufoca a nossa mente, o nosso coração. Traz uma tristeza antecipada, um desânimo. Eu sou íntimo de Deus, eu tenho certeza que Deus me ouve, eu tenho certeza que Deus trabalha no momento certo, na hora certa. Eu sei que o tempo de Deus não é o mesmo nosso, né? Que Deus tem 3 respostas para a nossa oração. Sim, porque eu estou preparado e agora é o momento, então Deus abençoa. Não, porque eu não estou preparado, essa bênção vai me distanciar dele, então ele não vai me dar. E a outra é espera. Sim, não e espera. E a espera é difícil, a espera dói. Mesmo eu sabendo que Deus vai fazer, parece que me rouba. O que fazer? Então, quando eu não sinto desejo de orar, começa a orar que o desejo vem. Mesmo sem querer. Senhor, eu tô aqui hoje. Seja sincero com Deus, porque quando eu tenho intimidade com a pessoa, eu me abro com ela. Sim ou não? Se você liga para um amigo que você é íntimo, você fala, ô João, e aí, tá tudo bem contigo? Pai, eu preciso me abrir com alguém e eu quero falar contigo. Assim é Deus. Deus é Pai. Jesus apresentou Deus como Pai. Pai nosso, Ele é nosso Pai. Então, quando eu vou falar com meu pai, eu falar, bom dia, pai. Tá tudo bem com o senhor? Como é que tá? Eu tive uma experiência muito bonita, que eu gostaria de falar com você. Eu escolhi um sítio no ginásio, onde eu treino, para falar com Deus. Um lugar improvável. Improvável. E é na sauna. Eu gosto de sauna, né? Aquela pessoa tem que gostar de sauna. E sempre no horário que eu vou, é um horário que tem pouca gente. Ou quase ninguém. O pessoal está em outras atividades, como o meu trabalho, atender pessoas é final da tarde e à noite, madrugada dentro. Enfim, eu tenho horário de manhã ali naquele horário que é só eu. E um dia eu falei, Senhor, eu vou escolher um lugar nesse ginásio para me falar com o Senhor todos os dias. E foi uma experiência tão bonita. E como chega muitos pedidos de orações para mim, e eu gosto de apresentar e pergunto para as pessoas o motivo, por que quer que ore, qual o sentido, se quer mesmo aquela bênção, né? Não vou estar a orar se a pessoa nem quer. Então aí eu falei, Senhor, aí eu entrava na sauna e entrava, Senhor Deus e Pai, ó Senhor, olha a Joana, Senhor, olha a Margarida, olha o Pedro, olha o filho eu entrava dessa forma. Aí um dia o Espírito Santo falou, calma, rapaz, calma. Mas foi, eu falei, ué, parece que alguém tá falando aqui na minha mente, sabe? Calma, bom dia. Aí eu lembrei do meu bom dia lá, quando eu me levanto, né? Bom dia, Espírito Santo. Aí eu fiquei envergonhado, só eu e Deus ali, daquela presença. E eu com o olho aberto, claro, para as pessoas passarem.
e ver eu falando, vai dizer assim, o que esse maluco tá aí? Tá falando o quê? Sozinho? É um maluco? O que é? Então, eu falo com o olho aberto, se aproximar pessoas, eu oro em espírito, né? Mas eu tenho que ter aquele devocional. E a experiência que eu tive foi essa. Pss, ei, pastor Gelson, acalma, calma o teu coração, bom dia. Aí, as próximas vezes, eu me reeduquei. Eu chegava, eu respirava, e eu me concentro, como eu estou olhando para essa câmera aqui, tenho a marcação lá dos 15 minutos, né? Eu viro a bússolazinha ali e eu me concentro ali para mim não perder o foco, não olhar para lado nenhum. Então é como se eu estivesse olhando para Deus ali. Eu, eu, bom dia, Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Como estão as coisas aí no céu? Eu sei que tudo está sendo preparado para o arrebatamento, mas como é que tá? Olha, obrigado por tudo. Eu estar aqui, o Senhor me proporcionou esse espaço maravilhoso. Eu estou aqui numa sauna e poder falar contigo. E todos os dias eu não consigo orar sem primeiro cumprimentar o céu. Que é uma experiência engraçada. Já virou um hábito. E é tão gostoso que o dia que eu não vou, eu falo, pô, eu não fui, deixa eu ir lá. Sinto falta. Só pela falta. Sinto falta. Uhum. E falar nisso, em trazer a oração como rotina, mesmo nos dias difíceis. O senhor acha que ter intimidade com Deus é mais sobre frequência ou profundidade? Eu acredito que é mais sobre profundidade. Só que como que eu vou atingir essa profundidade? Tem que haver um começo. Exato. Tem que haver uma frequência. Tem que ter uma frequência para me ficar profundo. O erro de muitos de nós é entrarmos no automático. Eu custei entender a oração do Pai Nosso. E a oração modelo, né? Os discípulos falaram, Senhor, nos ensina a orar. Como é que ora? Orareis assim, o Senhor Jesus falou, né? E na oração do Pai Nosso diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Daí eu, da minha humilde experiência, eu dizia assim, mas por que eu vou orar pedindo pão se eu tenho pão, né? Se eu tenho pão na minha despensa, se eu tenho pão no meu frigorífico, eu tenho a provisão. Mas não era só desse pão que a Bíblia está falando. Está falando do pão da intimidade. O pão que nos alimenta, o pão vivo. O que Jesus é? O pão vivo que desceu do céu. Então, todos os dias, eu tenho que dizer, Senhor, o pão para hoje, para o meu sustento, para a minha alma, dá-me hoje este pão. Por isso que todos os dias eu tenho que fazer aquela oração. O pão nosso de cada dia. Eu tenho um pão para aquele dia. Eu tenho que comer, eu tenho que ter intimidade, comer. O íntimo, ele senta na mesa, ele come o pão junto. É como se você chamasse Deus, o pão nosso de cada dia. Senhor Deus, vem tomar o pequeno almoço comigo aqui. Vem, eu quero desse pão. Vamos comer junto? Vamos comer desse pão? Então, o pão nosso de cada dia. Cada dia você tem que ter essa intimidade. Essa pergunta vem em encontro a gente, por quê? Porque a gente vê pessoas que estão 100% disponível à igreja. Sim. Há momentos de célula. Tá 24 horas. Intenso. Mas não tem uma intimidade profunda com Deus. Não tem. Eu costumo dizer que tem cantores e tem adoradores. Tem aquela pessoa que realmente está ali. Nós, no decorrer da nossa jornada, nos cultos, vamos dizer assim, nos cultos ou na célula, nós conseguimos ver pessoas que estão saltando. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. É isso que eu quero, Senhor. Quero mais de ti. E no mesmo culto, tem uma pessoa do lado que não... Um gelo. E está frequente. Eu estou falando de pessoas que frequentam e vivem a mesma intensidade. Mas, pastor, qual a diferença? Ele não está adorando? Pode estar adorando. Pode estar adorando. Só que ele não tem tanta intimidade com Deus ao ponto de se entregar. Para ele, é daquele jeito. Como eu vejo pessoas também com as mãos adorando. Lágrimas descendo, e tem pessoas que não conseguem se entregar. Eu já tive pessoas que perguntaram para mim, como é que eu posso fazer para me sentir Deus mais? Eu falei, ore, congregue, busque, que Deus vai encher. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Isso vai também muito de quem está ao nosso redor,
toda Também. circunstância. Às vezes a gente tá querendo ali esbanjar aquele, mas a vergonha, a A timidez nos timidez. trava muito, não é? Exatamente, nos trava, nos trava. Às vezes a pessoa até quer, né, Quer. fazer alguma coisa, mas o que que a pessoa aqui do lado vai pensar, né? Então não tem aquela entrega, porque o judeu, na hora da adoração, ele levanta as mãos, é uma forma deles de adorar. Então quem está ao lado de um judeu vai saber que a adoração é daquele jeito. E por conta da cultura, né, o brasileiro no Brasil, ele tem uma forma de Em adoração cada mais país. expressivo, pula, salta. No contexto europeu já é diferente. Não são algumas igrejas, Sim. né, por conta da muita mistura de povos, já consegue ser mais solto. Mas eu consigo ver adoração numa pessoa que está no silêncio ali e ver a lágrima descendo, aquela pessoa está adorando. Aquela pessoa está buscando uma intimidade com Deus. Silêncio. É. Então, a intimidade não tem a ver muito com barulho ou com saltos. Não quer dizer que a pessoa é íntima. Muitas das vezes a pessoa que está ali no silêncio, com a mão no coração, está falando com Deus, está conectada com Deus. Porque Né? a intimidade vem direto De do dentro, do coração. coração. Não é das atitudes externas, vem de dentro. Não é da vestimenta, Não é de nada. não é da minha expressão, é da forma que eu me entrego para Deus naquele momento. Nunca podemos olhar para uma pessoa e dizer aquela pessoa pela forma que se veste, ela tem intimidade com Deus. Aquela pessoa pela forma que ela age, que ela fala, ela tem intimidade com Deus. Porque não vem de fora, vem de dentro. Vem de dentro. Temos que conhecer o coração. E para conhecer o coração temos que ter Intimidade. É isso mesmo, é isso E mesmo. no tempo é de isso mesmo. hoje, como Na correria, né? Como manter uma intimidade com Deus no tempo de hoje, com redes sociais, com a gente vendo tantas coisas ruins acontecendo no mundo. Eu digo até por mim, às vezes me bate uma dúvida, cara, por que isso tudo tá acontecendo? Sabe? Vem uma confusão ali e tira um pouco o nosso foco de Deus. Tira. E como manter essa intimidade no meio de tudo isso? E se nós não nos policiarmos, o tempo que era para nós estar buscando a intimidade com Deus, é igual você falou, botar na rede social, um exemplo, meia hora de oração, meu Deus, é um peso, uma dificuldade, 10 minutos, mas aí ficamos ali no telemóvel, Quando a 2 gente horas, 3 olha, horas, ou seja, se nós não tomarmos cuidado, isso nos rouba a intimidade com Deus. como manter esse foco? Como manter esse foco? Primeiro tem que pedir a Deus. Falar, Senhor, olha, obrigado pela internet que me conecta com o mundo hoje, né? Obrigado por esse celular, por esse aparelho que eu tenho. Mas, Senhor, não deixe que isso roube o meu tempo para contigo. Meu tempo para contigo. O importante é nos policiarmos, né? Costuma dizer que quem é espiritual pensa em coisas espirituais. Então, quando eu sentir que eu estou muito carnal, só fazendo a vontade da carne, que é ouvir vídeos, ver outras coisas que não tem nada a ver com o reino espiritual, eu preciso ter aquela luzinha que fala, Pastor Gelson, Volta. tá bom de série hoje, vamos ouvir uma palavra, vamos colocar ali um culto online, vamos colocar aquele louvor ali, aquela seleção de louvores maravilhosos, que quando você conecta, pode notar, você tá triste, aborrecido, não tem vontade de orar, coloca lá, vai lá no YouTube e coloca lá, louvores para orar. Primeiro louvor você tá meio assim, no segundo, no terceiro você já vai se abrindo o coração, quando você vê, você tá caminhando na sala ou conduzindo o seu carro e dizendo, meu Deus, que presença maravilhosa, obrigado Deus. Por isso é importante nós sabermos dosar isso, né? Então, para não perder essa intimidade com Deus. A intimidade com Deus eu tenho que estar conectado. Pastor, mas você não trabalha, mas você não tem momentos de lazer? Claro que sim. E devemos ter momentos de lazer, de brincadeira, momentos de busca, namoro, tudo precisamos, mas precisamos estar conectados. Porque o íntimo de Deus, ele sabe vigiar, ele sabe o momento certo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala aqui dentro. O Espírito Santo não vai deixar você vacilar. Se você tem uma intimidade com Deus, a maneira que Deus fala conosco mais forte
é através do Espírito Santo. Deus fala através da palavra, Deus fala através da natureza, do louvor, usa uma pessoa amiga, crente ou não crente. Deus fala de várias formas conosco, mas quem já tem uma intimidade com Deus, que já conhece a palavra, que já ora, que já louva, ele é tão íntimo de Deus que o Espírito Santo avisa. Tá na hora de parar. Aí você, só mais um pouquinho. Ele vai repetir de novo. E, sabiamente, quem é íntimo de Deus sabe o momento certo de parar. Ou, pelo menos, deveria saber. Deveria saber, né? Falamos da distração externa. Sim. Mas, quando passamos para as distrações internas, os nossos próprios erros, nossos pecados, que olha pra gente e diz, olha, você não é digno disso, você não pode fazer isso. Como é que eu posso dizer? Os pecados internos nossos, né? Como vencer isso? Porque isso atrapalha muito em termos de intimidade com Deus. Atrapalha. Uma das formas do inimigo de tentar nos parar é lançar em nós, ou trazer, lançar em rosto, lançar em face, algo que nós fizemos no passado. Trazer o passado. Por isso que eu necessito fazer as pazes com o meu passado. Eu preciso pedir para Deus e me desconectar do meu passado. Porque o que acontece? Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, diz a palavra de Deus que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. E o que acontece comigo? Se eu não me perdoo, Deus já me perdoou, já me abraçou, já me colocou na mesa, me colocou de volta no jardim, perdoou os meus pecados, mas enquanto eu não me perdoar, eu não vou conseguir. E pior isso, eu não vou conseguir ser íntimo com Deus e com o próximo, com as pessoas à minha volta. Todas as pessoas que tentam ter um certo tipo de relacionamento social comigo, eu vou me fechar para elas. Eu não vou conseguir. Por isso eu preciso, de uma vez por todas. Por isso que Deus, eu digo para as pessoas, tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que está cá dentro. Está na alma, e eu preciso de ajuda externa para isso. Então, por que Deus deixou os profissionais de saúde? Lucas era médico. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas era médico. Mas Jesus não faz milagres, mas Lucas era médico. Lucas estava ali para cuidar de uma certa área da vida de alguém. O que acontece? Eu preciso tratar. Eu preciso de um psicólogo. Deus deixou o psicólogo para ajudar a cuidar de mim. Deus deixou o médico para cuidar de mim. Então, o grande problema, você perguntou agora há pouco do religioso, é que ele espiritualiza tudo, até o que não deve ser. Então, se eu tenho um médico de família, eu preciso visitar o médico de família. E quanto mais íntimo eu for do meu médico de família, até por me abordar, ele vai dizer, opa, temos cara, hoje meu amigo não tá bem. Meu amigo hoje tá diferente. O que se passa contigo? Ai, me dói aqui. Se você não disser para ele, ele não vai saber. Por isso você precisa dizer, você precisa jogar para fora. Então, qual é o conselho que você dá para alguém que tá passando, tem algo lá dentro machucando? Primeiro, apresentar diante de Deus. Amém. Vamos espiritualizar, vamos apresentar diante de Deus. Não funcionou e eu preciso falar com alguém. Procura um profissional. Não é pecado procurar. Tem um grande pastor no Brasil, e ele é muito polêmico. Amo ele e gosto muito dele. E ele, certa vez, ele ligou para um amigo dele, que também é pastor, e disse assim, eu tenho liberdade com você, nós temos uma certa intimidade, eu tô com um problema assim, assado, eu não tô conseguindo dormir e tal. Aí o amigo brincou com ele, né? Era íntimo, tinha essa liberdade. Aí falou, pastor, que é isso? Você tá de brincadeira? Ele falou, não, estou falando sério, tô abrindo meu coração contigo. Ele falou, vem cá em casa. Aí ele foi, pegou o carro dele, foi lá. Aí o amigo dele falou, vou te encaminhar para um psiquiatra. O amigo dele, rapaz, tá me chamando de maluco? Falou, não, engano seu, pastor. O psiquiatra é para cuidar de nós, engano seu. E ele foi até o psiquiatra. Chegou lá no psiquiatra, tinha alguém que conhecia ele. Pastor fulano, o que o senhor tá fazendo aqui?
Daí ele falou, vim me tratar, irmã. A senhora acredita? Vim cuidar de mim. Não, não, pastor, desculpa, foi mal. O senhor é bem-vindo aqui, eu trabalho aqui. Eu vou chamar o doutor. E ele falou pro doutor, e sabe o que o doutor falou para ele? Fulano, você precisa dormir. Simples. Você precisa descansar. Você está muito acelerado. Só dormir, só descansar. E ele... Por quê? Porque ele desabafou com alguém. Ele foi íntimo de alguém, desabafou com alguém, e esse alguém encaminhou ele para um psiquiatra. E o psiquiatra falou, ó, você só precisa dormir, descansar. Deixa o telemóvel para urgência para alguém atender, fala com a tua esposa, durma, acorda, durma de novo. Faça isso pelo menos durante 48 horas. Ele fez. E ele contando no testemunho, ele falou, meu Deus, por isso que nós temos que falar. Temos que falar. Eu vi, logo quando eu me converti, eu vi algo. Teve um tempo que eu passei na minha vida que eu entrei num relacionamento e estava em pecado. Tava na igreja, mas estava em pecado. Certo. E eu ouvi uma coisa que é a mais pura verdade. Você tem que pedir perdão a Deus, sim, como o senhor falou. Mas quando a gente fala pro nosso próximo o erro interno que tá dentro de nós, aquilo é libertador. É libertador. É como se quebrasse, sabe? É como se não só eu mais sei. Exatamente. Agora eu tenho ajuda. Agora eu consigo que alguém me entenda, sabe? Pude tirar, jogar pra fora. Exatamente. E isso foi libertador na minha vida. Cheguei pro meu líder de jovem e disse, olha, eu tô fazendo isso. Falhei, como todo homem. E não quero mais isso pra minha vida. Eu preciso mudar. Isso foi libertador na minha vida. Olha como se tirasse um peso da minha costa. E o Senhor falando aí, isso é a mais pura verdade. A gente precisa sim, Deus, ó, tô falhando nisso. Mas a ajuda pode estar do nosso lado. Do nosso lado. Pode ser o nosso pastor, o nosso líder, o nosso amigo. Ou um profissional de saúde. Pai, psicólogo, exatamente. Psiquiatra. Isso não quer dizer que a gente... O episódio anterior, o meu amigo falou uma coisa muito importante. Deus tem chamado para todas as áreas. Tem, verdade. Pegou a visão? Peguei a visão. Se Deus tem chamado para todas as áreas, um psiquiatra está fazendo a vontade de Deus. A vontade dele. Está cuidando dos servos de Deus. Exatamente. Isso foi muito... Me fez refletir muito. Em todas as áreas, Deus tem um chamado. Exatamente. Você tem milhões de dinheiro. Se você estiver usando o dinheiro da maneira certa... Correta, você vai abençoar os teus empregados, a tua família, os teus amigos. Deus chamou, te abençoou para aquilo. Deus te chamou, olha, você vai ser milionário, mas o meu dinheiro é para isso. O seu dinheiro é direcionado a isso. E isso faz bastante sentido. Eu vou te contar outra também, já que você falou sobre isso, e nós estamos falando sobre intimidade. Um pastor disse uma vez que no céu nós teremos muita surpresa, né? A primeira surpresa que teremos no céu é: uau, cheguei, obrigado, Senhor. A segunda surpresa, fulano tá aqui também? Uau! E a outra, a terceira, cadê fulano? 3 surpresas no céu. Mas a palavra que eu ouvi me chamou muita atenção, porque é aquilo que você falou. Deus nos chama e nos capacita por áreas específicas. A intimidade com Deus vai me direcionar para algo específico. Chamado, todos nós temos um chamado. O chamado é ide, vai, ide pregar, ide evangelizar, ide fazer discípulos, abençoai as pessoas, chorai com os que choram, visitar, tudo tá direcionado, Mas é muito interessante que essa pessoa disse assim que nós teremos uma outra surpresa no céu, que vai chamar pelo nome, João Guilhermino da Silva Pinto. Sou eu, Senhor, sou eu. Então, como é que é? Chegou, né? Que bom que você veio. O que você fazia lá mesmo? Eu fui um grande pastor, eu era pastor de uma grande igreja, eu ganhei muitas almas. Aí Deus vai olhar para ele: pois é, João, eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser empresário. Porque com as tuas empresas você ia abençoar muita gente, ganhar muitas almas. E eu coloquei um coração missionário, você ia ajudar pessoas dentro e fora do país. Por outro lado, vem o seu José Pinto Coelho. Seu José Pinto Coelho. Opa, penso que sou eu. E aí? E você, o que fazia lá na terra? O que você fazia lá? Eu era empresário. Olha, fui um grande empresário. Olha, eu conquistei muita coisa. Até queria agradecer ao senhor, aqui pessoalmente, já agora.
eu quero lhe agradecer, olha, obrigado, o senhor me abençoou muito. Pois é, rapaz, José, eu não te chamei para ser empresário, eu te chamei para ser pastor. A maneira que você trata as pessoas, eu te chamei para ser pastor. E com tudo isso, o que eu quero dizer com tudo isso? A intimidade com Deus vai trazer para você o teu chamado. Vai te ligar ao teu chamado. E descobrir o teu chamado, foca nele. Foca nele. Quanto mais íntimo de Deus, mais perto do meu chamado eu vou estar. Porque Deus vai te usar, Deus vai te conectar. Ah, pastor, eu não tenho chamado, eu tenho chamado para ser um empresário e quero abençoar o reino de Deus. Deus vai te abençoar. O bom de você descobrir o quanto antes é que você não vai perder tempo. Eu conheço pessoas que conheceram com 17 anos e o chamado explodiu. Eu conheci pessoas que descobriram aos 40, aos 50. Outros já no final da vida. Quanto tempo ficou para trás? Meu Deus. Quanto tempo perdido. Né? Perguntaram para mim, você gosta de ser pastor? Você gosta de pastorear? Eu falei, eu amo, eu não sei fazer outra coisa. Eu amo. E tem alguma coisa que você se arrepende? Aí eu falo, eu me arrependo do porquê eu ter demorado tanto tempo para aceitar. É o que eu sempre digo. O meu chamado. Por quê? Por que eu perdi tanto tempo? Quantas pessoas passaram pela minha vida que eu poderia ter cuidado de uma forma mais amorosa? Sempre tratei bem as pessoas, mas eu podia ter tirado pessoas da depressão há muito tempo. A única coisa que eu me arrependo. Agora, de ser íntimo de Deus é a melhor coisa que existe. Falando isso, o senhor vai concordar comigo. Intimidade requer renúncia. Renúncia, requer renúncia. Com certeza. Intimidade, você sempre... Na verdade, para seguir a Jesus, sempre temos que deixar algo para trás. Deixar, exatamente. Porque não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque muitas das vezes a gente carrega uma mochila e durante a nossa vida que a gente vem trazendo coisas que já era pra gente ter deixado para trás. Lá atrás. Mas a gente insiste naquilo. Insiste. E eu acho que a renúncia é um dos principais argumentos que vai nos levar a ter uma intimidade verdadeira com Deus. O senhor concorda? Concordo. Porque se eu não renunciar, o que a Bíblia diz? Não podereis servir a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Belial, a Deus e ao diabo. Ou vocês servem a Deus ou servem ao diabo. E eu às vezes encontro pessoas que dizem assim, mas eu não sirvo ao diabo. Deus me livre. Você serve a Deus? Não. Então automaticamente você está servindo ao diabo. Eu tenho que ter o hábito de renunciar todos os dias. É como aquela história, não é? Você tá em cima do muro. Já viu essa história? Já vi. O anjinho lhe chamando. O inimigo lá, tranquilo. E o anjo diz... E o anjo, vem pra cá, sai daí. Você não vai chamar ele? E ele diz, enquanto ele tá em cima do muro, ele tá do meu lado. O muro é meu. O muro é meu. O muro é meu. Você não tá preocupado, era um anjinho do lado e o diabo do outro, né? O diabo de braço cruzado, bem tranquilo. Você não vai falar nada pra ele saltar lá? Não. O muro é meu. Só temos uma decisão a tomar. Eu tenho que sair de cima do muro. Se eu quiser ter intimidade com Deus, eu preciso ser íntimo. Já é uma escolha. Já é uma decisão. Homens que eram íntimos de Deus? Moisés. Na antiga aliança, Deus falava com o profeta falava com o povo, né? Exato. Moisés era tão íntimo de Deus que a palavra diz lá em Êxodo 33:11 que Deus falava com ele como quem fala face a face. Como eu e você estão falando aqui. Você imagina Deus ouvir tão forte a voz de Deus que é aqui, face a face. Davi era um homem tão íntimo que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou. Sofreu as penas do pecado dele? Sim. Mas o coração de Davi era um coração íntimo. Imagina, ele era o mais novo, estava lá no campo, quando o profeta foi lá para ungir ele. Ele estava lá no campo. Mas ele estava lá no campo buscando intimidade com Deus. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. Estava lá no campo aprendendo a tocar a harpa. Estava lá no campo, quem sabe alguns dos salmos de Davi,
Ele compunha. E quando você lê o Salmo de Davi, você sente a presença de Deus. Porque era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, tinha intimidade com Deus. É muito... Intimidade profunda. E aquilo que você falou, é do coração. Mais vale uma oração sincera de 5 minutos, com fé, que a oração sem fé é pecado. Mais vale uma oração de 5 minutos, com fé, com precisão, com intimidade com Deus, com quebrantamento, do que 1 hora de joelhos. Não é sobre tempo, não é? Não. É sobre intimidade. Intimidade. É sobre ter aquele momento mais profundo com Deus, não é? Exatamente. E é algo que a gente estava falando aqui que me fez refletir aqui agora, que a gente estava falando, não é? Do quanto temos que renunciar a coisas na nossa vida. Todos esses aí teve que renunciar. Renunciaram, todos. E o senhor vai batizar algumas pessoas, não é? Sim, no próximo domingo, é verdade. Qual a palavra o senhor deixa para essas pessoas que estão acabando de conhecer verdadeiramente a Jesus, mas precisam desde já Renunciar, ter uma intimidade com Deus através da renúncia. Através da renúncia. O ato de descer nas águas já é uma renúncia. Já é uma renúncia. Eu estou dizendo para o mundo que eu estou renunciando tudo. E a partir de hoje eu sou uma nova criatura, um novo nascimento. Para essas pessoas, o que o senhor tem a dizer? Eu disse agora há pouco, um conselho que eu dei a uma pessoa que eu acabei de dar uma aula antes de vir para cá, eu disse para ela, aconteça o que acontecer, não deixe Jesus por nada desta vida. Por nada desta vida. E procure buscar a Deus, buscar intimidade com Deus, na palavra, e renuncie os teus vícios. Busque renunciar todos os dias. Procure renunciar um vício cada dia, para você ser mais íntima de Deus. E não deixe Deus por nada dessa vida. Aí ele encheu o olhinho de lágrima, me deu um abraço, foi tão gostoso. Não se afastar de Deus. Renunciar tem que ser todos os dias, né? Todos os dias. Não é porque eu renunciei ontem que hoje... Hoje eu já tô bem. Todos os dias a vida vai nos dar algo ao qual todos a gente precisa dizer não. Não quero, não vou fazer, isso não faz mais parte de mim. A renúncia tem que andar com a gente. Tem, sempre. Todos os nossos atos. Todos os dias, assim como o perdão. Exatamente. O perdão. Uma vez os discípulos chegaram, né, os discípulos mais íntimos de Jesus, que tinha conversa que Jesus só falava para os íntimos, só na intimidade, para Pedro, Tiago e João. E teve uma altura lá que eles chegaram para Jesus e falaram, como é que é, Jesus? É assim, olha, quantas vezes já chegaram com uma resposta para Jesus? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7? Aí Jesus falou, qual 7, rapaz? 70 vezes 7. Eu imagino que eles começaram a fazer conta, perderam-se. Eu preciso levantar, renunciar o meu eu, o meu ego, e já, naquele dia, me disponibilizar a perdoar. Perdoar no trânsito, perdoar alguém que me falou alguma coisa, perdoar o meu cônjuge, porque gritou comigo, está num dia mal, gritou, falou algo que... O meu vizinho, que eu falei bom dia, ele virou a cara, eu tenho que me perdoar. Então, a renúncia é renunciar o eu, né? Meu ego. Eu preciso todos os dias renunciar. E tem mais uma pessoa, né, que era íntimo de Deus, e Deus falou com ele em sonhos. José era íntimo de Deus, ao ponto de Deus escolher ele para salvar não só a família no futuro, mas uma nação. Deus usou, ele foi tão íntimo que Deus falou com os íntimos, Deus fala através de sonhos, Deus fala pelo caminho. Então, ele era íntimo de Deus e Deus falou com ele através de sonhos. E ele não desistiu, ele renunciou o ego, foi para a prisão, foi vendido como escravo, foi lançado no poço, mas ele nunca perdeu a intimidade com Deus. Você lê a história de José e você não vê José questionando. Por que eu estou aqui nessa prisão? Por que me lançaram? Por que eu... Não, porque ele sabia, ele tinha uma intimidade com Deus tão grande que ele sabia onde Deus iria colocá-lo. Quando somos íntimos de Deus, nós sabemos que tudo é possível ao que crê. Quando a gente é íntimo de Deus, a gente sabe para onde vai, não é? Exatamente. A gente sabe para onde ir, a gente sabe qual é o destino. E José, eu acho que é um dos maiores exemplos, porque ele renunciou, perdoou, negou desejos,
Negou. Em todos os aspectos ele foi provado. Foi. Porque ele sabia que se ele pecasse, ele ia perder a intimidade, né? Perder a intimidade, perdeu tudo, não é? Vamos voltar lá atrás? Vamos voltar lá pro Éden? Deus tinha intimidade com Adão. Aliás, Deus fez o homem para se relacionar com ele. Para ser íntimo. Íntimo dele. Na viração do dia, imagina todos os dias a voz do Criador no jardim. Adão, Eva, onde é que vocês estão? Como é que foi o dia hoje? Imagina, todos os dias eles tinham uma intimidade com Deus. E a desobediência quebrou essa intimidade. É forte. É forte. Desde lá de trás já... Jesus é mais um exemplo. Nós somos tendenciosos, né? Jesus é mais um exemplo. Jesus é um exemplo. Sempre que ele ia fazer um milagre, o que é que ele fazia? Ia no íntimo com Deus. Ia na intimidade. Se retirava para buscar ao Pra Pai. orar, Para que ele fazia isso? Para nos deixar o exemplo. Até a oração que ele fala é tão claro. Quando ele vai ressuscitar Lázaro. Quando ele diz, Lázaro já está morto, já faz 4 dias. Maria até diz assim, Senhor, para que? Já cheira mal. Oh, Maria, só tira a pedra que eu vou. Aí ele faz uma oração antes. Antes de fazer o milagre, ele fala com o Pai, na intimidade que ele tinha. Pai, bem sei que sempre me ouves, mas para que saibam que tu me enviaste, manifesta a tua glória. Lázaro, sai para fora. Jesus é um exemplo fantástico. Mesmo ele sendo muito ocupado, pensa numa pessoa ocupada, era Jesus. Multidões e multidões. Ele precisava pegar um barco, sair para ensinar para os íntimos alguma lição que ele precisava. O íntimo de Deus tem uma coisa também, né? O íntimo de Deus, ele tem um compromisso com Deus, né? O íntimo de Deus, e Jesus tinha os íntimos dele que ele precisava passar algo a mais, porque ele ia voltar para o Pai. E os íntimos tinham que continuar aquilo, né? Então ele se retirava, ele ia orar para o monte, ele sempre buscava uma intimidade. E ensinou eles. No Getsemane, ele foi orar, deixou os discípulos, falou, ore por mim, que tá difícil. Eu vou ali orar. Voltou, eles estavam dormindo, né? Eles estavam dormindo. Mas Jesus é o exemplo. O senhor falou uma coisa aí que entra mais em outro aspecto. Intimidade gera obediência. Pegou a visão aí? Intimidade, peguei a visão. Intimidade gera obediência. Se eu sou íntimo do Senhor, o Senhor diz, olha, pode fazer aquilo ali, eu vou confiar no Senhor. Inteiramente. A intimidade que nós temos. Então, intimidade... Esse carro tá bom, pode ir que tá bom. Vai lá, pode comprar. Quem falou? Quem falou foi uma pessoa íntima minha. Você vai confiar no íntimo ou no estranho? No íntimo. Por mais que o íntimo queira te enrolar, você vai por ele, porque eu vou por ele, tão grande que eu sei que se ele der errado, eu vou vir nele, na intimidade que eu tenho, e falar, rapaz, você me enganou, hein? A maior prova disso é quando Jesus vai no monte, não é? Tá perto de ser crucificado, e ele diz, Senhor, se possível, passa esse cálice de mim. Não me permita passar por isso. Foi no íntimo. No íntimo. Ele não disse assim, ó, vamos orar aqui todos, e vamos pedir a Deus para que Deus passe essa... Não. Eu vou direto com ele. Direto com o Pai. E ele foi obediente. Foi. Obediente à morte e morte de cruz, né? Era a mais horrenda da altura. A maior obediência. Obediência, era. Através da intimidade. Uhum. E falando nisso, em intimidade e obediência, eu quero partir para a sua vida agora. Sim, por favor. O que Deus já revelou no íntimo ao Senhor, que mudou um aspecto da sua vida radicalmente. O que ele falou para mim no íntimo? No íntimo que o Senhor teve que renunciar, ser obediente, e que foi algo extraordinário na sua vida até hoje. Olha, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei em 2004 em Portugal, eu falei, eu vou ser empresário nesse país. E cheguei a ser, porque pelo menos era um pequeno negócio. Por isso que eu digo, quando Deus te chama para alguma coisa, busque intimidade com Ele, porque Ele vai te revelar. Para saber o caminho certo. Caminho certo, senão você vai bater a cabeça na parede. E eu comprei uma relote, comprei a segunda, e tava ganhando dinheiro. Tava indo bem. Do nada Deus mandou uma crise. Mandou uma crise. E eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, eu já fiz coisas erradas sem a tua direção e eu não quero errar mais. E fui para a França, saí de Portugal, fui para a França. Fui trabalhar na França. E tô lá e eu decidi. Eu falei, eu preciso ser mais íntimo de Deus para mim não dar um passo em falso.
Deus fala, eu sei que Deus fala, eu sei que Deus nos dirige, Deus nos conecta com as pessoas certas. Quando eu tenho intimidade com Deus, o próprio Deus se encarrega de nos conectar. Deus tira pessoas e Deus coloca pessoas. E eu fui e trabalhei. Mas sabe, um lugar aonde não é aqui ainda, eu vou ter que renunciar à França. E aí, eu orando a Deus, a minha esposa no Montijo, em Portugal, próximo de Lisboa, tentando ir, não dava certo, não sei o quê. Do nada, uma pessoa, muito amiga nossa, que estava em Londres, entrou em contato com a minha esposa. Então, e vocês, está tudo bem aí? Né? Eu nunca esqueço com a vez que vocês me acolheram na vossa casa, nos ajudaram, não sei o quê. Olha, tá mais ou menos, olha, Portugal tá em crise, e o Gelson foi para França, quer me levar para França, mas parece que não dá certo. A pessoa lá, íntima nossa, por isso que é bom ter os íntimos, uma pessoa muito íntima nossa falou: "O quê? O que vocês vão fazer para França? Venham cá, tem uma igreja maravilhosa, aqui ganha muito dinheiro e não sei o que". Ela encheu a nossa, né, o nosso ego de coisas boas. E fomos para lá. Tudo isso para dizer, mas eu estava em oração, buscando com intimidade com Deus. Jejum, oração e palavra, todos os dias. Por mais que o senhor tivesse nesse caminho de comprar, vender carro, o senhor sentia na sua consciência que no fundo não era aquilo. No fundo não era aquilo. Já era o Você falou uma Espírito coisa aí também, vender carro, que era também, tinha dois negócios. Comprar, vendia carro e a rolote de cachorros, que eu não acabei. Eu tinha uma rolote de lanche, né? Mesmo assim, eu sabia, lá no fundo, eu sabia que não era aquilo. Sabia que Deus tinha um chamado pastoral para mim, porque várias pessoas diziam isso, né? Chegavam para mim e eu, como eu já tinha sido ajudante de pastor, co-pastor, eu via muita carga, eu falei: misericórdia, eu não quero ser isso para pastor, mim. Não, eu prefiro estar ali nos bastidores, um bom diácono, vou servir bem, vou ajudar, mas Deus me queria para esse chamado, né? O que aconteceu? Fui parar em Londres. A igreja que eu fui em Londres, que eu entrei, foi a igreja que eu fiquei 8 anos lá. A igreja eu terminei o meu curso teológico, o meu curso pastoral e fui pastorear mesmo. Não como segundo pastor, como eu fui em outros locais, mas como pastor oficial. E te digo, foi a melhor escolha da minha vida. Então, e o que me impactou mesmo foi as renúncias que eu tive que fazer. Eu ganhava bem em Londres, eu tive que renunciar um ordenado bom, para ganhar um pouco menos, né? Daí a gente aprende a viver com ajuda pastoral e conta com o Deus que faz. E lhe digo uma coisa: o que eu vivi em 8 anos ganhando muito, e o que eu vivi em 8 anos ganhando pouco, o que mais foi mais produtivo e mais você fez, mais viajou, foi os 8 anos que eu fiz servindo a Deus. A conta não fecha. Não tenta não, porque você não vai. As pessoas olham e falam assim: mas como é que ele viaja? Como é que ele sai? É Deus, meu amigo, é Deus. A revelação que Deus fez em seu coração, em secreto, define quem o senhor é hoje. Exatamente. Aí alguém pergunta para mim: mas não é um peso? Nunca foi. O ministério é um peso para o senhor? Nunca foi. Eu sou crente desde os meus 16 anos de idade, né? Depois fui separado a diácono e fui indo a uma trajetória, tentando fugir sempre, mas eu sempre fui crente. Não era íntimo de Deus, era um crente. É diferente. Eu creio em Deus, mas não sou íntimo dele. Aí eu vivo aquém das bênçãos. Sou salvo, vou morar no céu, que a salvação é para todo aquele que crê, e for batizado será salvo, né? Então a salvação é por todo aquele que crê. Mas se eu quero buscar uma intimidade com Deus, Deus vai ser íntimo meu e vai me conectar com o resto. E outra coisa que foi maravilhoso também, que me aconteceu, no meu íntimo, aqui, no contexto Portugal. Uma coisa muito engraçada que eu nunca mais esqueci. E eu falei com alguém quando eu fiz essa oração, eu não sei se está gravado ou se não procurei buscar isso. Eu orava a Deus por Felgueiras, e eu, na minha intimidade com Deus, né, que tem aquele momento, quem é íntimo de Deus sabe que tem aquele momento de oração que você fala: opa, conectei. E ali você se chora, você fala, o sinal tá aqui, tô conectado, o Wi-Fi tá 100%, ó, tem nada, tá tudo ali, cheinho, então eu vou aproveitar. Aí eu orava sempre a Deus, imagina, 7 anos aqui,
5 anos orando, porque daí Deus deu resposta para aquilo que eu estava pedindo. Eu falava, Senhor, essa cidade parou no tempo. Eu preciso. Senhor, faz com que essa cidade volte a se mobilizar, a crescer. Aí Deus falou na minha mente: levanta a mão e profetiza. Eu nunca mais esqueci. E eu, levanta a mão e profetizar. Ué, você não está aí? Você não tá no... Você é profeta neste lugar, homem. Profetiza. E eu, meio tímido, falei, Senhor, levanta a minha mão direita e profetizo sobre esse lugar, novos investidores, um shopping center. E fui falando. E não é que algum tempo depois as coisas começaram a acontecer? Como você sabe ali, Sim. né, o que está acontecendo em Felgueiras, novos prédios. Eu encontrei um amigo meu que trabalhava no Intermarché, trabalhando na Rádio Popular. Vi outros amigos que estavam desempregados, trabalhando, empregado, porque a minha questão era só fábrica de calçado aqui. E supermercados e um outro trabalhinho, outro. Deus manda outras coisas para cá. Felgueiras é um lugar, eu estou aqui como profeta nessa terra, eu preciso orar para produzir. E foi uma das experiências que eu vivi com Deus. Aí foi a tua oração? Não, mas eu obedeci a voz de Deus e fiz uma oração e as coisas. A segunda que me aconteceu, quando eu recém-chegado aqui, eu fiz como pastor, né? Fiz vários velórios, né? Aí um dia eu questionei com Deus, falei, Senhor, eu tô fazendo só velório, não é por nada não, Deus, não é, é bom, né, fazer um culto fúnebre, né, Sim. despedir da família, consolar, e eu amo isso, é sério, ainda mais quando a pessoa é crente, quando a pessoa, o crente não morre, né, o crente volta para casa. Exatamente. Então para mim é algo bom, porque eu não consigo ficar tão triste com a partida de um crente, né? E certa vez eu falando com Deus na minha oração, Senhor, poxa vida, Deus, tem como aí rolar uns casamentos, né? Falei, ó, não sai casamento aqui nessa igreja, Senhor. Aí a mesma voz falou para mim, ora e profetiza. Eu falei, mas profetizar casamento, eu comigo, né? Eu falei, tá bem, oxe, vamos lá. Levantei a minha mão e foi num culto. E teve pessoas que riram porque brincaram uma com a outra. Quando tem uma pessoa solteira na igreja, né? E o pastor fala em casamento, o outro já dá um cutucão. Ó lá, ó, o pastor tá falando que você precisa casar, hein? Você precisa casar. E eu vi isso e toda a gente riu, mas eu tava falando sério, porque era um momento, eu e Deus ali. Era uma intimidade que eu falei, meu Deus, Deus tá aqui falando comigo, que é pra mim levantar a voz. Eu falei, ó, eu profetizo muitos casamentos nessa igreja. Você que é solteiro, você vai casar em nome de Jesus. Homem do céu, em 2 anos, eu fiz 5 casamentos, falei, meu Deus! Já, até uma pessoa lá da Itália veio para casar em Portugal e falou, pastor, se eu poderia fazer o meu casamento? Falei, gente, aí eu lembrei, aí o Espírito Santo mesmo faz você lembrar. Ele faz você lembrar. Você não pediu casamento, meu querido? Pastor, a diferença entre você profetizar e você fazer uma oração para determinada coisa? A diferença. Quando eu só me ouso a profetizar, por assim dizendo, né? Sim. Por assim dizendo, porque eu não sou profeta, né? Tem pessoas que se considera profeta, né? Quando você sente no seu íntimo. Eu sinto no meu íntimo e é como se uma voz falasse dentro do cérebro mesmo. Aí eu levanto a mão e profetizo. Tanto é que quando alguém vem pedir uma oração para mim, eu pergunto sobre o que é a oração, qual o motivo, porque eu vou fazer uma oração. Agora, profetizar, eu vou pedir a Deus que conceda um desejo no meu coração e que aquilo aconteça naquele lugar. Portanto, tem que ter muita intimidade para você não cometer erros, né? Você falar algo de si. De mim mesmo. Ai, tanto é que alguém riu e talvez alguém tenha rido mesmo. Ah, tá bem, olha, o pastor tá viajando. Quem é que vai casar aqui? Ninguém. Ah, fulano, não. Quem é que vai casar aqui se não tem quem conecta? Algo que vinha... Era de Deus. E aconteceu. Então são experiências que a gente vive numa intimidade com Deus. Outra coisa que eu fiz para me ser mais íntimo de Deus foi oração. E eu questionava muito, orar sem cessar. Aí eu ficava assim, como que eu vou orar sem cessar? Eu vou ter que estar de joelhos?
Eu vou ter que andar orando pelas ruas? Como é que é isso? Não, orar sem cessar, eu estou indo para o meu trabalho, estou orando. Estou conduzindo, estou falando com Deus. Oh Deus, que dia lindo hoje, hein? Que sol maravilhoso. Eu estou numa sala entrando para uma reunião e em espírito eu estou orando. Senhor Deus, neste momento estou indo para uma entrevista. Por favor, Senhor, me coloca com as pessoas certas, que eu possa conduzir bem, coloca as palavras na minha boca, em constante oração. E eu consegui desenvolver isso e vou lhe contar. Por muitas das vezes mesmo, Deus me conectou com pessoas, me conectou com lugares, com viagens, com tanta coisa, só pelo fato de oração constante. Você ter como se Deus estivesse ali do seu lado, não? Ó Deus, vou fazer aquilo ali. Já fiz isso. Você fiz isso. Que eu ouvi um dia alguém fazendo, né? E tem coisas tem coisas que você nunca vai entender a cabeça de um íntimo de Deus, né? Quando você vive a intimidade com Deus, você já sabe o linguajar. Teve um dia que eu tava ali, aquele dia que você me disse, chateada ali, véio, as coisas não estavam fluindo. Aí eu peguei o carro, que já devia ser grato, né? Porque já tem um carro, né? Já tem um carrinho ali, né? Entrei, liguei o carro, botei o cinto. E às vezes eu tenho um hábito, né? Às vezes, quase sempre eu faço, Senhor, me abençoa nessa viagem, por mais curta. Uma oração curta, mas eu falo, Senhor, abençoa essa viagem, Senhor. Eu vou lá e tal. Me ajuda aí. É hábito mesmo, não é religiosidade, é hábito. E eu falei, Senhor, hoje eu não tô muito legal, não, Deus. Senta aqui neste banco do lado, que eu quero falar com o senhor. Fechei o vidro do carro e fui. E eu comecei a orar normal, né? Olho aberto, óbvio, né? Dirigindo, olho aberto. E a voz de Deus falando comigo. Fala mais alto, grita. Grita. Como se tivesse um profissional de saúde, né? Mas aí vai num psicólogo, aqui você pode ficar à vontade, viu? Pode gritar, pode, né? Nesse dia, eu gritei, não tô bem mesmo, não tô legal mesmo, é isso mesmo, Deus. E aqui do meu lado, isso, fala mesmo, grita mesmo, pode gritar. Depois que eu falei, que eu gritei, veio ali. Acalmei. Chorei, comecei a chorar ali, fiquei as lágrimas, né? Poxa, falei, obrigado, Senhor, eu só precisava daquilo. Só precisava de um desabafo. E por que não desabafar com o Pai? Que sempre nos ouve. Como é que diz a palavra? Entra no teu quarto. O que é um quarto? Um lugar íntimo, de intimidade, secreto. Meu quarto pode ser minha casa, uma árvore, um bosque, uma serra, um monte. Entra no teu quarto, fala com teu Pai, que é Deus, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, eu não tô legal. Vai pra intimidade, vai falar com Deus. Ele vai estar lá. Vai estar lá. De certeza. De certeza. Qual versículo, pastor, tem sido um pilar para sua vida de intimidade com Deus? De intimidade mesmo, olha, por incrível que pareça, eu tenho um salmo. Um salmo que eu busco muito, eu leio muito mesmo, o salmo de número 1. Que diz? Renúncia, né? Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite. Aí que vem, aí. Tá, e aí? Não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que eu ganho com isso? Aí o salmista, na linguagem poética, continua. Será comparado a uma árvore. Olha, uau! Eu vou ser comparado a uma árvore plantada junto às correntes das águas. Se a árvore está plantada junto das águas, vai secar tudo, mas o rio está ali jorrando. Nunca vai secar. Nada. Cujas folhas não murcham e tudo o que fizer prosperará. Então, este salmo é um salmo curto, pequenino, mas é um salmo de renúncia, né? Não se deter, não sentar, meditar na lei do Senhor de dia e de noite.
vai me levar a uma intimidade com Deus e eu vou ser uma árvore plantada junto à corrente das águas. O que é que a árvore mais necessita? Água. Nunca vai faltar nada. Nada. O que é que ele quer? O que eu entendo sobre isso, não é? Sim, sim. Que você vai estar ali e nada vai lhe faltar. Exatamente. O lugar que você está vai definir que nada irá lhe faltar. Quem é a água viva? Cristo Jesus. Se você tem a Ele... Estou conectado com a água da vida, né? O poço de Jacó, né? Quando Jesus estava falando lá com a mulher, ele falou... Olha, dá-me um pouco de água. Você não pode falar comigo. Eu sou judeu, você é judeu, eu sou samaritano, nós não podemos nos comunicar. E você veio aqui pedir água. Daí ele falou, mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, tu pediria água e eu te daria água, que ia matar tua sede. Dai-me desta água. E quando ele se apresentou, vejo que és profeta. Aí ela aceitou aquela água. Já buscou Mudou a vida dela. ter uma intimidade. Calma que eu tenho que me aproximar desse homem. Já passou a buscar uma intimidade. Você teve tantos homens e o que você tem não é teu. Ele falou, opa, peraí. Ele sabe da minha intimidade. Que isso, ele é mesmo profeta. Ele foi no meu íntimo. Foi no meu íntimo, ele foi ali que só ele sabe. Ele foi na minha intimidade. Peraí, mudou a vida daquela mulher. Que a gente tava falando, pastor. Mudou. Quando Jesus chega pra ela e diz o que ela fez ou deixou de fazer, que só ela sabia no seu íntimo. Só. Aquilo foi quebrado. Fechou. Falou, meu Deus. E através dela, converteu toda a cidade. Meu Deus, a cidade. Ela mudou a história. É isso a importância da gente tirar. E nós estamos falando dela hoje. Há mais de 2000 anos atrás o acontecido. E hoje nós estamos falando sobre esta mulher. Tudo que se passou na Bíblia lá hoje se reflete hoje no nosso tempo. No nosso tempo. O Billy Graham, ele dizia uma palavra, dizia porque o saudoso Billy Graham, né, um dos maiores evangelistas dos últimos tempos, ele disse que a Bíblia Sagrada é mais atual que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Então, quer um conselho? Observe a palavra de Deus. Hoje os coaches estão citando a Bíblia. Coaches estão citando provérbios que Salomão escreveu há mais de 2000 anos atrás. Eles citam nas suas palestras. Ou seja, a Bíblia tem resposta para tudo. Quer ter intimidade? Observe a palavra, leia, coma. Viva a palavra. Que conselho o senhor deixa para as pessoas que estão se sentindo distantes de Deus? Quem está se sentindo distante de Deus é por uma razão. Ele perdeu a intimidade com Deus. Por que ele perdeu a intimidade com Deus? Hoje eu não oro, amanhã eu não oro, hoje eu não leio a Bíblia, amanhã eu também não leio. Eu já conheço, eu vou deixando de perder aquela intimidade com Deus. E Deus, ele é um gentleman, Deus é cavalheiro. Deus nunca vai obrigar ninguém. Eu lembro-me quando aquele jovem rico chegou para o Senhor e Deus conhece a nossa intimidade, né? Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece nós do lado de dentro. Ele falou, mestre, bom mestre. Já chegou com elogios. Bom mestre, chegou com aquela... olha, preciso falar com o senhor e tal. Eu observo os mandamentos, eu faço tudo o que a religião me diz. Olha, então eu tô certinho, né? Eu vou ser salvo. Aí, Deus que conhece a intimidade sabia que o dinheiro era um Deus para ele. Sabia? Deus não queria o dinheiro dele. Jesus não queria o dinheiro dele. Ele estava envolvido em tudo de bom que ele fazia. Tudo, que ter dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é que é pecado. Ter dinheiro não é pecado, não. O amor ao dinheiro. Aí Jesus falou, olha, muito bem, parabéns, olha, não perde um culto. Não deixa de tomar uma ceia. Sabe os hinos de cor, que bênção. Só faz uma coisa. Vai e vende tudo que tem, reparte com os pobres, depois vem e me segue. Sabe o que ele fez? Foi embora. Não seguiu a Jesus. Não seguiu. E eu não vejo... Eu, como pastor, teria corrido atrás. Jovem, peraí, vem cá, deixa... Não, mas Deus não obriga. Jesus nunca nos obriga.
Fala daquilo que a gente estava citando. Ele nos avisa, ele nos fala, olha, você precisa deixar esse vício que está impedindo de ser mais íntimo de mim. Você quer que caia fogo, mas você não está consertando o altar. Qual é o conselho que eu deixo? Volte a orar, volte a buscar, volte a falar com Deus, volte a ler a palavra, volte a ter comunhão com as pessoas, volte a congregar, é tão importante congregar. Quantas vezes eu já fui na igreja com meu coração destruído, saí de lá renovado. Quantas vezes, quantas vezes, quantas... Volte a congregar, volte a ler a Bíblia e volte a orar. Mas como é que eu faço para orar? Você sabe, orar é falar com Deus. Orar é trazer Deus para você, para perto de você de novo. Coloca um louvor. Coloca um louvor. Lembra dos louvores que você gostava? Qual louvor que você gostava? Era Cassiane, Mara Lima? Quem era? O quê? Voz da Verdade? Coloca lá então. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Volte a cantar, volte a praticar aquilo que te aproximava de Deus. Volte a buscar aquilo que te conectava à intimidade com Deus novamente. E você vai ver. Pastor, eu tenho que sentir. Não. Esquece. Se você esperar sentir de Deus, você nunca vai. Você tem que ir mesmo sem querer. Eu tenho que buscar a Deus, pastor. Quanto tempo? Quanto tempo? Não tem tempo. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Você tem que simplesmente buscar. Simplesmente falar. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. O filho pródigo estava na casa do pai, tudo direitinho, se afastou. Quando caiu em si, ele falou, poxa vida, eu tinha tanta intimidade na casa do meu pai, tanta comida, eu abria o frigorífico, a geladeira, tinha maçã, eu escolhia o que comer, era fruta, era gelado, bebida geladinha, Coca-Cola fresquinha, e tô aqui, dando de comer aos porcos, desejando comer a comida dos porcos, não é isso que ele tinha direito? Eu preciso voltar a ter intimidade com Deus. Eu preciso voltar para a igreja, eu tenho que voltar para a casa do Pai. Aí, cair em si é cair para dentro, né? É dentro. Parte de dentro. Dentro. Caiu em si. Quantos trabalhadores na casa do meu Pai? Tem abundância de pão e eu aqui. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Essa figura, né? Fala de Deus perdoando, né? Nos conectando de volta. E é tão lindo que o ensaio que ele fez, né? Ele ensaiou. Porque o que acontece quando nós nos distanciamos de Deus? Nós não nos achamos dignos. A vergonha vem sobre nós, não é? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou orar? Esquece tudo. Só volta para casa do Pai. Ele chegou lá, o pai correu e abraçou ele. Ele começou a falar, pai, eu pequei contra os céus e perante ti não sou digno de ser. O pai nem aí, traz a sandália, a roupa. Não esquece do anel. Melhor comida. Trouxe tudo, enquanto ele ia colocando ali o sapato, devolvendo tudo para ele de novo. Falou, acabou não. Mata o novilho cevado, porque hoje eu quero colocar esse meu filho na intimidade de novo. Eu vou conectar ele na intimidade. Ele não ficou esperando sentir, ele foi. Ele ensaiou e foi. Quando ele foi falar com Deus, em outras palavras, o pai estava dizendo, eu já te perdoei, meu filho. Eu morri por você. Você saiu dessa porta, você já estava perdoado. Já estava perdoado, tanto é que a roupa estava ali preparada. O pai nunca esqueceu. Você que se afastou da igreja, que pensa que está distante de Deus, a roupa está preparada para você, o sapato, o anel, o novilho, vai haver festa. Diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende, e a igreja que é inteligente também aplaude e faz festa também. Amém, pastor. Amém. Eu sei que tem algo aí de Deus que o senhor preparou. Até se desligou. Não tem algo de Deus aí? Tem. Eu tava olhando aqui. Para que a gente possa encerrar, deixe algo aí pra gente e faça uma oração nesse tema para que a gente possa encerrar da melhor maneira possível, abençoando essas pessoas que estão nos assistindo aí. Vamos lá, eu até escrevi aqui, porque a gente fala tanta coisa, né? Como desenvolver intimidade com Deus? Como é que eu vou desenvolver essa intimidade com Deus?
Tempo diário com Deus. Leitura bíblica, oração e adoração. Resumo de tudo que a gente falou. Uhum. Tempo diário com Deus. Leitura bíblica, oração e adoração. Segunda coisa, silêncio e escuta. Dê espaço para ouvir a voz de Deus. Isso é algo importante. Às vezes Deus não quer te ouvir falar nada. Mas aquele momento que você está ali conectado, as pessoas não fazem aí, diz que é um momento de meditação, que está ali, não é isso. Mas você está em silêncio. Falou com Deus, fica um tempo em silêncio para ouvir. Do nada você vai ouvir um pássaro, uma brisa, um pássaro, uma ave, um gato vai te tocar. A forma que Deus está falando, eu tô aqui. Uma vez minha esposa disse, olha, como é que eu escuto a voz de Deus? Sim. Eu oro, mas eu não... Uhum. Você ora a Deus, você pede, faz perguntas, se levanta e sai. Como é que ele vai lhe responder? Pegou a visão? Uhum. Aí é o que o senhor disse. Ore a Deus e dê um tempo que ele vai responder. Uhum. Você vai sentir uma paz. Você vai sentir uma paz. Você começa a refletir naquilo que você pediu a Deus e ao mesmo tempo Deus começa a lhe mostrar respostas. Respostas, saídas. Dar visões. Conexões. E é isso que o senhor falou, é muito importante. Orar, mas também esperar Deus responder. Esperar Deus responder, porque nós queremos para ontem, né? Exatamente. Queremos para ontem. Silêncio e escuta, dê espaço para ouvir a voz de Deus. Terceiro, obediência. A obediência é fundamental. Intimidade cresce à medida que confiamos e obedecemos. É interessante que a gente não combinou nada disso. Nada disso. E isso tá o resumo de tudo aquilo que a gente falou. Verdade. Obediência, renúncia. Cresce à medida que confiamos e obedecemos. Não adianta eu ler e não obedecer. Eu preciso obedecer. Quando eu obedeço. Em quarto, santidade. Viver separado do pecado para agradar a Deus. Renúncia. Lembra que você falou muito em renúncia? Eu tenho que renunciar ao pecado. Todos os aspectos. Ele vai vir, o pecado já às portas, mas eu tenho as armaduras de Deus de Efésios 6 e vou procurar não pecar. Não pecar. Quinto, e depois tem o sexto, que é o último. Fome espiritual. Buscar mais da presença de Deus com sinceridade. É muito importante isso. Porque às vezes nós pedimos. Outra coisa é você falar, Senhor, eu já orei aqui pelos meus amigos, pelo meu cônjuge, pela minha família. Agora eu quero, eu estou precisando mesmo, Senhor, de algo aqui. Me ajuda. É que tá difícil, sabe? Eu não. A confiança que eu tinha parece que eu perdi. Ser sincero com Deus. Deus, não adianta eu dizer que eu tô em dúvida. Me ajuda. Tem que ser profundo. Ser sincero. Nesse aspecto que a gente falou de ser profundo, né? De ser profundo, Ser profundo, que eu digo é ser sincero. Falar o que tá errando, o que não tá. É aquilo que a gente falou. Exatamente. O sexto. Jejum. Nós não falamos sobre o jejum. É verdade. O que faz o jejum na intimidade? O jejum vai fazer com que eu renuncie à carne. O que eu estou dizendo quando estou jejuando? Carne, você não é mais forte do que eu. Eu vou jejuar. O que mais, além do jejum? O que eu faço naquele dia? Eu vou estar buscando mais a Deus. Eu vou estar em jejum, vou estar ouvindo a palavra, que às vezes não dá para ler, mas dá para ouvir. Ouvindo a palavra, tirando um tempo com Deus ali de alguns minutos. Senhor, hoje estou jejuando para mortificar a minha carne e porque eu preciso de algo e estou jejuando a esse sentido. Fazer tudo porque Deus é muito racional, né? Deus não é um Deus desorganizado. Quando Deus falou para o Noé, faça um barco aí, Noé. Não, ele dá as medidas, certinho, faça a separação na arca. Não vai ter direção, que a direção sou eu. Deus deu tudo e Noé... Aí a obediência, Noé fez direitinho e salvou a família dele. Tudo bateu. Tudo certinho. Deus não erra. Deus não erra. Olha aqui, uma prática que nos ajuda a negar a carne e focar em Deus. Você fica mais humilde, mais conectado, mais íntimo. Falou, né, pastor? A gente falou de quê?
de negar as coisas no nosso exterior. O nosso exterior. Mas também temos que negar a nossa carne. O interior, a nossa carne. Porque a carne, ela... E só o espírito é forte, mas a carne é fraca. A carne vai ceder. Através de jejum. Exatamente. Exatamente. Através de... Ó, conclusão aqui, ó. Intimidade com Deus é o maior privilégio da vida cristã. Intimidade com Deus é o maior privilégio da vida cristã. Não se trata de saber sobre Deus, mas de conhecê-lo. É uma jornada diária, crescente e transbordadora. Que privilégio você olhar e dizer, eu sou íntimo de quem? De Deus. De Deus, um privilégio. O dono de tudo. Você, eu sou íntimo de Jesus. Mas Jesus erra, Jesus faz isso. E tu é íntimo de quem? Sou íntimo de Deus. Sou íntimo de Deus. É profundo. Eu tenho. Privilégio. É um privilégio. E é tão engraçado. Engraçado é a expressão de nós falarmos, né? Eu tenho uma pessoa amiga, eu tenho as gêmeas que estão no Algarve, e tenho várias pessoas amigas no Brasil, que eu falo para eles, tô precisando de oração, viu? Você que é bem íntimo de Deus aí, fala com ele, parece que ele te ouve amanhã, precisa de resposta de Deus, tá bem? Ele falou, Vaso, você também é íntimo de Deus. E a gente tem esse linguajar aí, mas é a coisa mais importante da nossa vida, né? Para fechar, eu lembrei, e você conhece essa... Deus nos fez para viver conectado nele. Sim. A vontade de Deus sempre foi de conectar o homem. Tanto é que ele sabia que o homem ia errar e já preparou Jesus, nascido de uma virgem sem contato de pecado, para nascer, morrer, pagar o preço, sem nunca ter pecado. Ele preparou o filho dele por nós e nos conectou de volta com ele, né? O Adão perdeu a intimidade, Cristo nos conectou com a intimidade de volta. Então, eu ouvi, você com certeza já ouviu, se nós tirarmos um peixe da intimidade dele, que é a água, ele morre. Se arrancarmos a árvore, tirarmos a raiz, ela é íntima da terra, né? Ela tem tudo ali, os nutrientes, a água, ela morre. É como diz a palavra, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A não ser por mim. Quando você se desconecta de Deus, você morre. Nós precisamos viver conectados com Deus. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Amém. Orar. Vamos orar, né? Vamos orar. Vamos orar. Quem é íntimo de Deus, ora, busca Deus. Que essa oração seja, não é, para fortificar. Exatamente. Que a gente possa entregar nas mãos de Deus. Exatamente. Essas pessoas que por algum momento tá num dia difícil, num dia triste. Exatamente. Num dia que está acontecendo alguma dificuldade, mas que ela possa entender que é através da oração, que é através de um jejum, ela vai buscar intimidade com aquele que pode resolver tudo. E Deus vai levá-la a níveis impensáveis, extraordinários, níveis de intimidade que ela vai falar, graças a Deus, eu vi aquele podcast, eu peguei a visão e hoje Deus mudou a minha vida. Então coloca a mão no seu coração aí, vamos orar, vamos falar com Deus. Amém. Senhor, queremos te agradecer, Deus, porque hoje, através da cruz, através de Jesus, nós temos essa intimidade de falar contigo 24 por 24 horas por dia. Como é bom ser íntimo do Senhor, ter esse acesso a Ti, Senhor. Eu oro pelo meu amigo que está orando de joelhos agora, talvez está assistindo numa prisão. Quem sabe a vida levou ele e as coisas, ele foi perder a intimidade, caiu aonde está. Mas no fundo do poço, Deus, só tem uma coisa, eu vou olhar para cima, que essa pessoa, Deus, que o Senhor possa fazer a Tua obra na vida dele, na vida dela. Tira, Senhor, toda amargura, todo medo, esse desejo de tirar a própria vida, Deus. Tira esse desejo, Pai, coloca o desejo de volta no coração dessa pessoa, de ter mais intimidade, de buscar a santidade, Senhor. Abençoa a vida dele, a vida dela, que ele volte a ter intimidade contigo, Senhor. Que ele possa viver com intensidade os teus milagres, Pai. Entra de volta nessa casa, Deus. Essa pessoa que está orando está abrindo a porta do seu coração, a sua casa, para o Senhor.
Entra e faz o milagre, sara todas as feridas, conecta de volta ao céu, Deus. Abre os céus sobre a vida dele e sobre a vida dela. Nós te pedimos isso. Abençoa também o Geiso nesse projeto maravilhoso, juntamente com a sua esposa Rayane. Todos que sentarem nessa cadeira, que entrarem nessas salas, possam ser usados e ousados em falar do teu amor e levar o Senhor onde muitas das vezes nós, batendo ali fisicamente, não entramos, mas os canais que o Senhor nos conectou hoje, o canal está ali, o telefone está ali, o computador está ali e a tua palavra está sendo pregada. Abençoa esta casa, abençoa os vizinhos, este país, esta nação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu guerreiro. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pastor, muito obrigado. Em breve vamos estar aqui com outro tema. Com certeza, meu amigo, com certeza. Outro tema, um tema que é muito interessante que eu quero trazer aqui. Qual? Mas tem que ser com uma pessoa que já viveu ou que já passou. Não, uma pessoa que tem um pouco de entendimento da palavra. Sim. Pra gente falar sobre sexualidade. É algo que Deus colocou no meu coração. Muito bem. É muito importante. Falar e é muito bom falar sobre isso. Exatamente. Então, quem sabe no próximo. Quem sabe na próxima vamos falar sobre isso. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que esse episódio tenha edificado a sua vida. E assim como o pastor falou, uma passagem que o senhor falou aí que tocou muito ao meu coração foi sobre o menino rico. Por quê? Porque Deus chamou ele para uma renúncia. E o que é que Deus diz? O que é que Jesus diz? Deixa tudo e vem me seguir. Vem andar comigo, vem ser íntimo meu. O dono do mundo chamando ele para seguir e ele não entendeu. É isso que eu deixo para você. O que tiver te impedindo de ter uma intimidade maior com Deus, renuncie. Vai valer a pena. Você vai poder bater no peito e dizer, eu sou íntimo de Deus. Amém? Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Nos segue aí nas redes sociais, que muito mais de Deus está por vir. Tchau!